Notícias do mundo dos jogos em 3 minutos ou menos de 5 de dezembro de 2021. RPG de ação lançado em 2006, Titan Quest recebeu uma nova DLC ontem chamada Eternal Embers e baseada nas mitologias egípcia e asiática. Glitch introduzido no último DLC de Animal Crossing New Horizons faz com que os moradores da vila apareçam sem roupa no jogo. BioWare confirma que Dragon Age 4 será uma experiência puramente para apenas um jogador. Hot Wheels Unleashed recebe uma expansão baseada em Batman, com uma Batcaverna e 5 novos carros baseados em Batman, Robin, Coringa e Pinguim. Netflix contrata Amir Rahimi, antigo presidente da distribuidora de jogos mobile Scopely, para comandar seu estúdio de jogos. O insider Jeff Grubb diz que acredita que o estúdio Mainframe, como parte do acordo para receber 23 milhões de dólares para produzir um MMO baseado em nuvem, se comprometeu a não fechar nenhum potencial acordo com a Microsoft que leve à exclusividade, o que significa que o jogo provavelmente será lançado em múltiplas plataformas. Devido às filas enormes para acessar os servidores e outros problemas para se jogar a nova expansão de Final Fantasy XIV Endwalker, o diretor do jogo Naoki Yoshida anunciou que todos os jogadores receberiam uma semana de tempo de jogo gratuitamente como compensação por todos os inconvenientes. Falando em problemas de lançamento, a Amazon aparentemente ainda não conseguiu agradar os jogadores de New World, que vem enfrentando diversos deles desde o lançamento do jogo, de bugs à deflação financeira na economia gerida pelos jogadores dentro do próprio jogo. O mais recente update dos desenvolvedores dá, por um lado, uma boa notícia com o início de fusão de servidores, muitos deles criados para combater as filas de login na semana de lançamento do jogo, e agora vazios após as migrações massivas de jogadores para servidores mais cheios e ativos. A primeira fusão será entre servidores da Europa Central Mard e Britia no dia 8 de dezembro. Por outro lado, a Amazon anunciou que irá implementar uma medida que está enfurecendo novamente os jogadores, já que o nível máximo de equipamento utilizado será atrelado à Expertise, novo nome do antigo sistema de Watermark que limitava o nível máximo de equipamento que um jogador poderia obter dentro do jogo. Com isso, por exemplo, se alguém tivesse um nível de Expertise 580 e equipasse um item de nível 600, este item iria funcionar como se estivesse efetivamente nível 580, deste modo inutilizando toda a confecção e compra de equipamentos de nível mais alto que o Expertise, que facilitava o eterno grind de equipamento necessário para o endgame do jogo. Tom Henderson, que previamente vazou informações corretas sobre Call of Duty Battlefield 2042, afirma em novo vídeo que o Grand Theft Auto 6 irá se passar nos dias atuais em Vice City, com o potencial para seu mapa evoluir como Fortnite faz a cada fim de temporada, e que trará diversos personagens jogáveis como em GTA V. No entanto, o jogo não será anunciado tão cedo e tem uma previsão mínima de lançamento para 2025. Falando de Fortnite, o evento The End aconteceu ontem no jogo, encerrando o capítulo 2, confirmando que o personagem The Foundation não só era dublado, como foi modelado por Dwayne The Rock Johnson, e que o novo mapa do jogo será literalmente a parte de baixo da ilha do mapa anterior. Também foi revelado no trailer de anúncio do capítulo 3 que o Homem-Aranha fará parte da temporada de algum modo, e ainda há rumores de que personagens de Gears of War e, talvez, The Matrix apareçam. Por sinal, o capítulo 3 de Fortnite se inicia hoje mesmo, às 10 horas da manhã Eastern Time, o que seria ao meio-dia do horário de Brasília.